Oi, gente. Eu acabei de assistir o debate entre Joe Biden e Donald Trump, que é o último debate entre os dois presidenciáveis lá nos Estados Unidos, dos partidos maiores, não é? O Partido Democrata e o Partido Republicano. Tem um candidato do Partido Verde, o Howie Hawkins, tem muitos outros candidatos, mas com chance de ganhar mesmo, tem esses dois, né? E eu vou fazer aqui uma análise com as minhas reações do debate logo depois de ter assistido, né? Eu, inclusive, tive uma participação especial no canal do Maurício Ricardo, canal aqui no YouTube, falando sobre política americana, falando sobre eleição nos Estados Unidos. Foi uma conversa excelente. O Maurício Ricardo fez uma condução da conversa e perguntas, enfim, muito boa. É uma conversa que vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir, fazer comentários por lá. Quem sabe até atrair um pouco dos inscritos lá do canal do Maurício Ricardo para conhecer o canal A Nova Máquina do Tempo, já que a gente faz essa cobertura da política nos Estados Unidos aqui no canal também. O debate em si, ele tem algumas características gerais que a gente pode apontar. Primeiro, que a moderadora ela tinha condições de desligar o microfone dos candidatos. Então, quando o candidato saía muito do tempo, alguma coisa assim, ele foi silenciado. O que, junto com um pouco de colaboração dos candidatos, também contribuiu para que o debate não ficasse aquele show de interrupções e de grosserias. Ele foi menos. Teve a sua dose de interrupções, mas ele foi menos absurdo nesse aspecto do que o debate anterior. O debate também ficou marcado por trocas de acusações bem típicas entre ambos, mas que não trouxeram nada assim essencialmente de novo e que provavelmente não vão significativamente modificar o estado de coisas, né, da eleição dos Estados Unidos. Não devem provavelmente modificar muita coisa. Agora, eu sei que muitos de vocês, acompanhando a política brasileira com Bolsonaro e tal, e andam meio assim tristes e chateados. Eu não sei se isso vai levantar o espírito de vocês, eu não sei como é que vocês vão reagir, porque nem todo mundo, quando você diz assim, ah, lá tá pior, se a pessoa reage bem ou mal. Mas a verdade é que eu assistindo o debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, assim, o que veio à minha mente foi uma ideia assim de que eleição horrorosa, que opções horríveis, verdadeiramente horríveis, dos dois, não é? O Trump é meio que desnecessário falar, é um cara que mente o tempo todo, continua mentindo muito né, durante esse debate sobre várias coisas diferentes. Né, mentiu sobre os objetivos do Biden em relação a Medicare, Obamacare. Assim, foi um show de mentiras do Trump. E o Trump teve aquela linha no debate anterior que foi incapaz de condenar movimentos de supremacistas brancos. E no debate de hoje, novamente, ele tem uma boa relação com todo mundo e tal. Não foi enfático em dizer rejeito o apoio de grupos que são xenófobos, que são preconceituosos e tal. Ele é incapaz de fazer isso, né? Isso tem a ver com o narcisismo do Trump, que todo mundo que declara apoio a ele, ele acha que é bom porque apoiar ele é o mais importante. Então, ele assim, ele mistura xenofobia, narcisismo extremo, megalomania e uma incapacidade de dizer a verdade praticamente o tempo todo. O Biden, embora não seja tão, digamos assim, um caso clínico tão grave nessas questões, também mente muito. Mentiu, por exemplo, na questão do fracking. Ficou tentando distorcer a verdade. A verdade é que o Biden não defende banir o fracking. E quando ele insinuou isso, ele fez isso por motivos políticos, porque era interessante agradar uma parte da base democrata que defende questões ambientais. O Biden, obviamente, não é confiável em questões ambientais e vai fazer o mínimo, vai colocar de volta os Estados Unidos no Acordo de Paris, não vai pressionar praticamente nada os Estados Unidos para fazer quase nada em questão ambiental, muito pouco, e vai usar apenas um discurso simbólico favorável à questão ambiental, que vai marcar, por exemplo, a relação do Biden com o Bolsonaro. Se o Biden ganhar, o Biden vai pressionar o Bolsonaro com discursos, com ameaças, com indiretas.
o que provavelmente vai suscitar indiretas do Bolsonaro também. Mas, em termos de política pública, provavelmente pouca coisa, porque o Biden não é um cara de convicção. O Biden é um político oportunista de 47 anos de vida pública que ao longo de toda a vida representou os interesses das empresas de cartão de crédito. E quando eu falo mal dos dois, às vezes as pessoas que estão loucas para derrubar o Trump, o que eu entendo, porque Trump realmente é insuportável, elas querem meio que desculpar o Biden num pensamento meio que binário e maniqueísta. Se o Trump é tão mal, o Biden é bom. Não, os dois são horríveis. Tem uma discussão entre os dois que deixa isso muito claro. Assim, essa discussão nesse debate beira o inacreditável. O Trump diz assim para o Biden. O Trump diz: você quer garantir a saúde para todo mundo e acabar com os planos de saúde privados, e você quer Medicare para todos, e a Kamala Harris defendeu o Medicare para todos, um sistema universal de saúde para todo mundo, como se fosse uma coisa ruim, obviamente uma coisa maravilhosa. Mas o Trump fez isso, mostra o quão ruim o Trump é. Aí a palavra vai para o Biden e o Biden diz: não, eu não sou contra plano privado de seguro de saúde, eu quero manter o setor privado na saúde, eu quero, sabe como é? Assim, quem sabe colocar uma opção pública para expandir a cobertura do Medicare e para quem não pode pagar. E o que ele deixa de dizer é que esses sistemas mistos, como aliás é o caso do nosso, tendem a ser subfinanciados no setor público e tendem a financiar, ou seja, se utiliza o dinheiro público para financiar o setor privado. Eu sou um grande defensor da ideia do SUS, do projeto do SUS como um projeto civilizatório. Mas o SUS, para ser o SUS que era defendido pela reforma sanitária, ele tem que necessariamente se expandir e ampliar a cobertura e reduzir o setor privado da saúde. Quando o Biden diz que não vai reduzir o setor privado como se fosse uma coisa boa, tudo que ele disse para mim é que ele está comprometido com os interesses das grandes corporações empresariais do setor de saúde. E o Trump é pura balela de um lado para o outro, porque o Trump diz: nós no futuro vamos construir um sistema assim perfeito, que todo mundo vai poder ter acesso, mas ele não entra nos detalhes porque a verdade é que o Partido Republicano não tem projeto de sistema de saúde, porque a direita não teve um projeto, não desenvolveu um projeto para o setor saúde. Não é? O projeto que tinha da direita, que era justamente o projeto da Heritage Foundation, foi o projeto que o Obama absorveu para implementar o Obamacare, que era a alternativa da direita para o sistema de saúde. Então, assim, o debate foi mais um exercício absolutamente depressivo, né? O Trump voltou com as acusações em relação ao filho do Biden, acusações que, olha, são verdadeiras, mas o negócio é que o Trump é teto de vidro, porque a família dele também faz fisiologismo, patrimonialismo, uso privado da coisa pública, usa do fato de estar nesse espaço para poder ganhar muito dinheiro em contratos, como o filho do Biden fez. Né? Quer dizer, todos dois favoreceram a família fazendo uso privado da coisa pública, tanto o Biden quanto o Trump. Todos dois são mentirosos, assim, horrorosos. O Trump ganha em quantidade, o Biden ganha no quão espetacular são as mentiras, né? O Biden disse coisas do tipo: foi preso tentando ver Mandela, mentira lorota. Era um dos melhores alunos do curso que fez na faculdade, ele era um dos piores alunos do curso. Ficou lá entre 75 alunos, o Biden ficou em 73. Ele nunca deveria falar do desempenho acadêmico dele para se auto-vangloriar. Primeiro que, mesmo que você tenha sido um dos melhores, você deve deixar as pessoas descobrirem isso. Você não tem que ficar você dizendo, né? Enfim, acho que não é adequado, né? Se deve evitar. Você pode até, brincando com um amigo, num clima mais agradável, você não está disputando a eleição, você pode ressaltar que você tem um destaque em alguma área. Mas você mentir em relação ao seu desempenho acadêmico do jeito que o Biden mente, é horrível. E o Trump ganha na questão da quantidade, né? A profusão. Eu comecei a contar as mentiras do Trump. Quando chegou em 15, eu parei. Eu não contei mais. Porque eu disse: eu vou perder meu tempo. Não vou nem falar todas as mentiras. Pega um site aí de checador de verdade, quantas vezes o Trump mentiu, bota no Google
E vocês vão ver quantas ele mente por dia, as médias, é um negócio quase que inacreditável. Ele tem, inclusive, um problema provavelmente psíquico, né? O Biden tem sinais de diminuição cognitiva, mas nos debates ele fica melhor. Eu acho até que estão provavelmente dando algum medicamento para ele ficar melhor nos debates, porque nas outras aparições ele está em nível mais baixo do ambiente, do ponto de vista cognitivo. Aliás, o Trump também não é nenhuma maravilha nesse caso. O Biden representa basicamente a agenda neoliberal que levou à eleição do Trump. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Há mais ou menos 40 anos na política nos Estados Unidos se desenvolve uma agenda que diminui políticas sociais, que realiza cortes na área social, que torna a educação superior cada vez mais cara nos Estados Unidos, uma política que não garante saúde para os seus cidadãos, fazendo os Estados Unidos o único país desenvolvido do mundo, do planeta Terra, que não tem um sistema universal de saúde. E Biden e o Partido Democrata, junto com o Partido Republicano, Reagan e seus aliados, foram aqueles que, durante todo esse tempo, deram suporte a essas políticas. E aí veio um mentiroso, oportunista, como Trump, que usou do nacionalismo, da xenofobia, disse um monte de mentiras, que ia trazer os empregos de volta, que iria enfrentar os acordos comerciais em favor do trabalhador americano, lorota da braba, e conseguiu se eleger, porque parte dos trabalhadores preferiram o mentiroso a Hillary Clinton, porque eles sabiam que a Hillary Clinton defendia o TPP, o Trans-Pacific Partnership, ou seja, um acordo comercial que destruiu muitos empregos nos Estados Unidos. Então, a eleição americana é esse show assim de horrores entre dois. E para acrescentar no show de horrores, todos dois têm acusações críveis de comportamento inadequado com relação a mulheres. O Biden tem 8 mulheres que acusaram ele de tocar de forma inadequada, de pegar onde não deve, de beijos que não queriam ser beijados, dele ficar cheirando o cabelo das mulheres, um comportamento muito estranho. O Trump tem várias acusações de violência sexual e o Biden também tem uma acusação de violência sexual, algo que se aproxima, inclusive, de estupro. Uma coisa barra pesada. Todos dois. Quer dizer, o Trump ganha novamente na quantidade, mais acusações de comportamento inadequado, né? Mas assim, é como se a gente tivesse levado esse negócio de menos pior a um patamar quase que inacreditável. Tipo, qual é o que estuprou menos? Né? Aí provavelmente o Biden. Quer dizer, uma coisa assim, entra numa coisa muito doida, né? Qual é o que mente menos? Aí você tem que avaliar algumas mentiras muito cabeludas ou muitas mentiras banais, tipo Trump. Biden com as mais cabeludas. É uma coisa assim, enfim. A eleição americana, gente, eu acho que a gente, se o Biden confirmar e ganhar do Trump, a gente pode comemorar a derrota do Trump. A gente pode usar isso contra o Bolsonaro. A gente pode se alegrar em dar uma pancada na extrema-direita. Mas não dá para comemorar a eleição de um mentiroso, narcisista, machista, que é o caso do Biden, um cara, inclusive, que na audiência de Anita Hill foi extremamente grosseiro com ela. E eu não me esqueço dessas coisas, não. Eu me lembro de tudo. Não, um cara que defendeu a lei, que inclusive o Trump tocou nesse assunto, a lei do crime dos anos 90, que explodiu o encarceramento em massa da população negra e das pessoas mais pobres nos Estados Unidos, que é o Biden. E que defendeu todos os conflitos armados e todas as guerras que os Estados Unidos se meteu nos últimos 30 anos. Inclusive esteve em defesa da política de drones do Obama. Dá para ficar feliz com a derrota do Trump, mas não dá para comemorar a vitória do Biden. Não dá, se isso acontecer. Eu, pelo menos, penso assim. Assim como se tivesse um segundo turno entre Bolsonaro e Dória, ou alguma coisa assim, vocês poderiam até comemorar a derrota do Bolsonaro, mas não dá para comemorar uma vitória do Dória, não. Não dá. Não dá. E isso talvez seja um recado para o Brasil. Nós temos que fazer de tudo
nos próximos anos, que a gente puder. Eu peço, inclusive, que vocês divulguem os vídeos do canal, que a gente e cresça o canal nos próximos anos, e outros canais progressistas de esquerda, que a gente tem que fazer de tudo para que no nosso segundo turno, e provavelmente vai ter segundo turno, tenha um candidato progressista lá, que a gente não precise estar passando pelo que o americano está passando agora. Porque muitos progressistas vão votar em Biden sabendo que Biden lutou a vida toda, os 47 anos de vida pública do Biden, ele lutou contra tudo que eles acreditam. E vão votar nele para derrotar o Trump. Mas sabem que ele representa, em muitas questões, o oposto do que eles defendem. E isso é bem deprimente. Eu arrisco dizer, chega a ser mais deprimente do que o cenário que provavelmente se avizinha para o Brasil. Claro que é aquela coisa, nunca diga nunca, né? Porque se a gente não trabalhar, pode ser que o cenário brasileiro se torne ainda pior. E eu não quero que seja. Então vamos fazer a nossa parte aí, que a gente pode reverter isso aí. Eu conto com a ajuda de vocês e cada pessoa será importante nesse processo. Muita gente diz aqui que a gente fala para os convertidos. E predominantemente isso é verdade. Mas eu tenho vários casos de desconversão aqui no canal. Gente que me disse que era bolsonarista e depois que passou a acompanhar a nova máquina do tempo, deixou de ser. Isso acontece. Não acontece com todo mundo, óbvio que não. Mas acontece com algumas pessoas. E por isso eu conto com vocês nessa ajuda. Um abração, gente. Até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na nova máquina do tempo. E lembrando sempre, se você gosta muito do canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. E se você vier a apoiador ou membro, você terá desconto nos futuros cursos que eu vou oferecer aqui no canal. Tudo leva a crer que a gente vai conseguir, no início do ano que vem, oferecer cursos aqui. E os preços serão mais acessíveis para aqueles que se tornem membros ou apoiadores do canal. Então, mais um motivo aí para você virar membro ou apoiador do canal, além de querer ajudar a gente aqui a crescer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.